Olá, muito boa tarde. Para além do valor literário, os livros da Bíblia querem dar a entender quem é Deus e as mensagens que dirige às mulheres e homens de cada tempo. Nos próximos minutos propomos apresentar as que estão presentes nas leituras bíblicas lidas nas Eucaristias deste domingo. É para isso o nosso convidado, Frei José Nunes, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Vamos analisar 3 textos, eles de facto são lidos nas Eucaristias deste domingo, com uma temática que os percorre e que lhes dá sintonia? Sim, a temática talvez pudéssemos dizer que é da manifestação de Deus às pessoas, de como é que Deus fala às pessoas, fala de muitas maneiras, de maneiras às vezes surpreendentes. Talvez que fosse essa a temática que poderia unir as várias leituras. Lendo estes textos, percebemos pelo menos de que forma é que Deus se dá a revelar, então. Exatamente, quer dizer, Deus tem uma pedagogia de comunicação, Deus mostra-se de muitas maneiras, mas sempre de uma maneira pedagógica, sempre de modo às pessoas poderem entender quem Ele é, perceber quem Ele é, e usando as linguagens das pessoas, usando enfim, acontecimentos da vida, acontecimentos da natureza, para que as pessoas, a partir da sua experiência de vida, possam entender aquilo que Deus lhes diz. E nas Eucaristias deste domingo, o primeiro texto que aí é proclamado, creio que é paradigmático dessa forma que Deus tem de se revelar. Exato. É o capítulo 19, no primeiro livro dos Reis, onde Deus não se revela nem pelo vento, nem pelo terremoto, nem pelo fogo, mas sim por uma ligeira brisa. Exatamente. Nós muitas vezes pensamos e queremos que Deus se nos mostre através de ações espetaculares, não é? Que Deus faça grandes milagres. Pronto, então a gente fica convencido, não é? E até digamos que no Antigo Testamento estas imagens do fogo, da tempestade, do trovão, do vento, eram hierofanias, eram consideradas realidades pelas quais Deus falava. Assim aconteceu com Moisés, por exemplo. Exatamente. E com muitas outras personagens, não é? Muitas outras passagens bíblicas. Mas desta vez o texto fala-nos de que Deus afinal também se revela de muitas outras maneiras, não apenas nesses grandes acontecimentos, mas na simplicidade, na discrição dos acontecimentos da vida. Esta leitura fala-nos do profeta Elias. Elias foi um grande profeta, não é? Aliás, no Novo Testamento volta a aparecer a figura de Elias até ao lado de Moisés, por exemplo, na transfiguração de Jesus. Portanto, Moisés representando um pouco a lei e Elias os profetas, não é? Bom, portanto, Elias foi um dos primeiros e dos mais grandiosos profetas de Israel. Elias, o contexto da história deste texto, Elias estava a fugir do rei. Porque o rei, instigado um pouco por sua mulher, coisa que também aparece muitas vezes na Bíblia, esta história, não é? Até no Novo Testamento com João Batista também, a mulher de Herodes a querer instigá-lo, enfim, contra o João Batista. Ora bem, então o rei Acabe persegue Elias. Elias vai fugindo, Elias acaba por chegar ao Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte de Deus. É o Monte de Deus. E, portanto, lá está. Já isso é simbólico. Já isso significa que Elias vai até ao Horebe e numa gruta, nesse monte, é para encontrar a Deus. É para encontrar Deus. E então aí se diz que passou um vento, mas Deus não estava no vento. Passou um grande abalo de terra, mas Deus não estava no abalo de terra, nem no fogo. Depois apareceu uma brisa suave. E aí então Elias cobriu o rosto com um manto porque pressentiu que era Deus e a Deus não se deve ver. Então cobre-se o rosto com um manto. Deus revelou-se e revela-se nas coisas mais simples da vida. Não é apenas, de facto, nos grandes acontecimentos. E, portanto, nós podemos fazer a experiência de Deus, porque Deus se revela, Deus tem a iniciativa, e então nós podemos fazer essa experiência nas coisas simples da vida. Na conversa com um amigo, no ir num transporte para o trabalho, num passeio, numas férias. Até durante o sono. Há um salmo que diz que Deus fala aos seus amigos até durante o sono. Quer dizer, nas coisas simples da vida, nós podemos descobrir Deus.
Nós devemos descobrir Deus. E nas também, complicadas? Nas complicadas, com mais razão ainda. Mas aí, em geral, nós somos mais facilmente atraídos a fazer a experiência de Deus porque estamos em grande necessidade nas coisas complicadas. E então aí é quando nos lembramos, mais humanamente falando, é quando nos lembramos de recorrer a Deus. Mas, portanto, aí, à partida, teremos condições mais garantidas para fazer essa experiência. Agora, apesar da dificuldade, não é? Das situações, da gravidade, da tragédia das situações. Agora, quando estamos, digamos assim, na rotina das coisas que passam, do natural, do dia-a-dia, nós muitas vezes esquecemos de Deus. Pois nas pequenas coisas nós somos convidados a fazer a experiência de Deus. Todo o momento humano, todo o segundo, todo o minuto, toda a experiência pode ser vivida divinamente. Isto é, pode ser vivida pela pessoa que tem fé como uma experiência de encontro com o divino, não é? E isso é que daria sentido a cada momento da vida, que é muito bonito. As tais situações mais problemáticas, nessas situações, por vezes pode reclamar-se a presença de Deus, a ação de Deus e quase protestar por assim não acontecer. E também aí, se calhar, o texto dá uma resposta. Qual seria porque nós esperamos, nesses grandes cataclismos ou nessas grandes tragédias da vida, nós pedimos resposta e queremos uma resposta fantástica, espetacular. Queremos o vento, queremos o abalo de terra, queremos a rajada, o trovão. E Deus, afinal, fala-nos, ajuda-nos, se calhar de uma outra maneira. Deus não nos abandona, mas se calhar não nos resolve com um milagre espetacular as situações, mas dá-nos um outro olhar para viver as situações. E portanto, lá está, mesmo nas situações complicadas, o texto também nos ensina que nós às vezes queremos que Deus nos resolva de uma maneira e Ele ajuda-nos de outra. Pressupõe o aderir a essa outra forma, pressupõe o tal percurso crente. Sem dúvida. Que aqui temos falado recorrentemente. Recorrentemente. Quer dizer, nós falamos aqui de pessoas que têm fé. Pessoas que não somos santos, nem santas, caminhamos para lá, queremos todos caminhar para lá, mas temos fé. E isso faz-nos conversar numa cumplicidade. Se eu estivesse a falar com uma pessoa que não tivesse fé, com um ateu, um agnóstico, eu não poderia falar desta maneira, porque há experiências que nós não partilhamos. Se calhar partilhamos o principal, até se calhar a segunda leitura já vai falar disto. Nós podemos partilhar com pessoas que não são crentes experiências fundamentais de vida, de experiência humana, mas ao nível da fé isso permite-nos uma cumplicidade muito grande, não é? E de falar de como Deus se vai revelando através dos acontecimentos da vida. Quem tem fé é capaz dessa leitura crente da realidade. Esse percurso de fé, de que forma é que ele acontece? Olha, em primeiro lugar, é um dom. Nós, ao fim de um certo tempo, nós percebemos, quando a gente anda pela vida e é marcado por tantas experiências, nós conseguimos ir compreendendo sentidos para a vida, nós percebemos que quem nos dá esses sentidos para a vida é Deus. E, portanto, é um imenso dom ter fé, acreditar. Depois, também é uma aposta, digamos assim, de cada pessoa. Também é um ousar de cada um. Também é um arriscar de cada um. Portanto, há um dom de Deus que nos permite fazer a experiência de que Ele está presente nas nossas vidas, mas depois também há um arriscar nosso. E há... sei lá, vamos dar um exemplo tão simples. Por exemplo, quando da morte. A morte, que é algo de inevitável, que nós vamos vendo em tantas pessoas, companheiras nossas, familiares nossos, e que sabemos que um dia nos chegará a nós. Quer dizer, diante da experiência da morte, nós, pela fé, sabemos que Jesus ressuscitou, Deus já nos comunicou isso, e Deus fez-nos a promessa da ressurreição, da vida eterna. Mas nós também, depois também damos um passo nosso. Nós também ousamos, nós também arriscamos. Porque nós sentimos que é preciso como que acreditar na vida eterna, porque senão as coisas não têm sentido. Quer dizer, a vida aqui é marcada por tanto sofrimento, por tanta angústia. Vale a pena também apostar na crença na vida eterna. E, portanto, vale a pena, entre aspas, forçar a fé. Lá está. É um dom de Deus e é uma resposta nossa e um Mas ousar. porque é um risco consentido também. É um risco consentido, exatamente. Olha,
com sentido pegado e separado. Com sentido e um risco com sentido, no sentido de que nos deixamos abandonar a partir desse convite de Deus a essa crença, a essa fé. Nesta apresentação que fazemos de textos da Bíblia, passamos à segunda leitura, que é a lida nas Eucaristias deste domingo, no capítulo 9 da Carta de São Paulo aos Romanos. Pois é. Coloca aqui esse problema que estávamos até já a falar, de quem adere de facto a uma proposta de fé ou não. Exato. E depois quem não adere. Pois. Quais são as consequências? Vamos dizer o que é que o São Paulo diz. Muito bem. Para lembrar isto que estava Muito a recordar, mas para quem nos está a ouvir, ter isso presente. Então São Paulo diz uma coisa. São Paulo era um homem emotivo, não é? Hoje quase poderíamos dizer que era um bipolar. Parece, não é? Tinha aqueles picos altos e baixos. E neste momento ele, com a sua emoção eufórica, digamos assim, ao mesmo tempo está triste. E diz que está triste porquê? Porque ele não entende como é que os judeus, que tinham sido o povo bíblico, que tinham sido o povo da aliança no Antigo Testamento, como é que eles, que eram os que estavam mais bem preparados para receber Jesus e entender a mensagem de Jesus, porque já tinham a preparação toda do Antigo Testamento, como é que eles agora eram os que menos acreditavam? Poucos judeus acreditavam em Jesus. Poucos judeus eram cristãos. Ao contrário, muitos pagãos, muitos estrangeiros se tinham feito cristãos. E Paulo diz, eu tenho pena. Eu dava tudo para que os meus compatriotas judeus tivessem fé, fossem cristãos. Vamos dar um exemplo relativamente aos dias de hoje. Todos nós conhecemos pais, avós, que têm essa mesma sensação em relação aos filhos e netos. Que pena que eu tenho que eles não vão à igreja. A gente até os educou na fé. Nós conhecemos muita gente assim, não é? Milhares de pessoas. Eu eduquei-os. Tenho tanta pena que eles não vão mais à igreja. Tenho tanta pena que eles não vão à missa. É o mesmo que São Paulo diz. Tenho pena que os meus amigos e conterrâneos judeus não tenham fé. Eu tenho mesmo pena. Eu dava tudo para eles terem fé. Ora bem, estas reações são legítimas, são humanas. Nós temos pena quando as coisas não correm como nós pensávamos que era melhor correrem. Isto é mesmo assim, quer dizer, e a gente tem pena. A gente, em muitas circunstâncias da vida, a gente gostava de que houvesse comunhão, e às vezes não há. A gente gostava que houvesse entendimento, amizade, e às vezes não há. Entre aspas, desculpe o termo, é uma chatice, quer dizer, mas é a vida. Bom, então a gente tem pena, estas reações, portanto, são humanamente muito compreensíveis, e a gente fica mais triste. Mas, e aqui é que voltamos à questão que há bocado estávamos a aflorar. No fundo, o mais importante, se calhar, nem é bem a gente ter essas manifestações extraordinárias de que Deus resolve tudo e dá fé a toda a gente, como falava a primeira leitura, e a gente perceber que mesmo aqueles que não fazem o tal percurso da fé, mesmo aqueles que não fazem a experiência de Deus, podem, no fundo, viver certos valores de vida, que são valores humanistas, que são valores evangélicos, e que permite essa comunhão entre os crentes e os não crentes. Há bocado dizíamos que entre os crentes há uma certa cumplicidade, porque fazemos a mesma experiência da fé, sentimos-nos irmãos, filhos e filhas do mesmo Deus que é pai e mãe nosso. Então há essa cumplicidade, somos da família, a gente está a jogar em casa, digamos assim. Mas com quem não faz esta experiência, nós também podemos jogar em casa. Porque podemos jogar em casa nos valores da forma como entendemos a vida, do ser honesto, do ser trabalhador, do ser solidário, do apostar na amizade, do apostar na justiça, do apostar na paz. E então, isso se calhar é o mais importante. Eu muitas vezes digo a estes pais e avós que experimentam uma grande pena das suas famílias, nas gerações mais novas, não irem muito à missa e não serem muito religiosos, digamos assim. Eu costumo lhes dizer assim, ouça lá, mas eles não são boas pessoas, não são seus amigos. Isso são. Então, não vão visitá-lo? Vem. Às vezes não lhe dão uma prendinha. Dão. Pronto, quer dizer, nós podemos e devemos partilhar, e a Igreja no seu conjunto, com a humanidade, nós devemos partilhar com o mundo, também com os não crentes, essas experiências de humanidade evangélica,
que são perfeitamente possíveis e, no fundo, são o mais importante, embora nisso não nos impeça de, na cumplicidade, partilharmos com os que têm fé, como nós. Em todo caso, e neste texto, põe-se esse problema da salvação. Ela, de facto, é para todos, não é? Sim, sim. Nós acreditamos que Deus é Pai de todos. Aliás, São Paulo, numa carta, a segunda carta a Timóteo, independentemente de quem foi o autor, nós, por tradição, dizemos que foi São Paulo, está lá dito claramente, portanto, é a palavra de Deus. A universalidade. Exato. Deus quer que todos os homens se salvem. E quando dizemos aqui homens, estamos a incluir as mulheres. Porque hoje há muitas pessoas que protestam. Mas a Bíblia fala dos homens, depois não fala das mulheres. Fala, aqui homens significa homens e mulheres. É uma linguagem inclusiva. Humana. É a pessoa humana. Portanto, Deus quer que todos se salvem. E Deus trabalha para que todos se salvem. E Deus é Pai de todos. Deus é Pai de todos. Não é só Pai dos batizados. Olha, eu até nas minhas aulas, por exemplo, na Universidade Católica, em Teologia, costumo falar muito disto. Deus é Pai de todos. O que é? Uns sabem isso, outros não sabem. Uns reconhecem, outros não reconhecem. Mas nós que o reconhecemos sabemos que Deus é Pai de todos. Não é só dos batizados, digamos assim. Deus é Pai de toda a humanidade. Agora, nem todos pertencem ao grupo cristão, à Igreja, nem todos pertencem ao povo de Deus. Pronto, aí são aqueles que são mais conscientes e querem fazer essa caminhada comunitária. Dessa maneira, com Deus a guiá-los, o pastor do povo, e como pai da família. Outros não crentes, mas isso não significa, não fazem essas coisas, mas isso não significa que não sejam filhos de Deus, e Deus a todos quer salvar. E acho que, já agora, assim, numa deriva, que não quero que seja muito heterodoxa, não quero dizer nenhuma heresia, mas há uma doutrina muito antiga na Igreja, a doutrina da restauração universal, que foi falada muito por certos padres do início do cristianismo, como Orígenes, não é? E que foi retomada no século XX por teólogos tão importantes como o Kuhlmann, por exemplo, ou o von Balthasar no campo católico. Portanto, nossos contemporâneos. E teólogos nada até, como é que é dizer, assim, demasiado progressistas. Não, muito normalzinhos, digamos assim. E eles retomaram um pouco essa ideia de que a salvação é mesmo para todos. Eu acredito um pouco nisso. Quer dizer que Deus a todos quer salvar e a todos salvará. De alguma maneira, quem tiver, nem que tenha sido um único momentinho na vida amado, e acho que todo o ser humano fez essa experiência, a partir desse pequeno gesto de amor, dessa pequena experiência de amor, Deus fará o milagre da sua salvação. Frei José Nunes, temos já há pouco tempo para nos referirmos a um outro texto da Bíblia, que é o Evangelho. Que é o Evangelho. Então fomos maus, deixámos pouco tempo para o Evangelho. Exatamente. Onde o Evangelho, no capítulo 14 de São Mateus, onde se relata esse milagre fantástico de Jesus a caminhar sobre as águas. Pois é. Em que contexto é que ele acontece? Acho que é útil dizê-lo. E, sobretudo, também que mensagem passa por essa manifestação de Jesus diante dos que eram mais próximos, dos apóstolos. Exatamente. Bom, o texto começa por dizer que Jesus também estava sozinho. Depois da multiplicação dos pães, quis ir sozinho, rezar. E foi rezar. Jesus faz isto muito nos Evangelhos. Nós é que não notamos, mas está sempre a dizer que Jesus foi sozinho para aqui, foi sozinho para lá, foi para cima do monte, foi para o barco, para o meio do lago, rezar, sozinho. Jesus não fazia nada na vida sem rezar. Isso é logo a primeira grande lição que o texto nos dá. Depois diz que os discípulos foram para o mar e levantou-se uma grande tempestade. O mar de Genezaré, não é? O lago de Tiberíades. Bom... iam numa barca, uma grande tempestade. Isto é claramente, independentemente das coisas terem passado mais ou menos assim, historicamente falando, isto é claramente uma parábola do que é a Igreja. A Igreja é uma barca. A Igreja é uma barca. E anda na tempestade do mundo. E Jesus parece que muitas vezes abandonou a barca. Jesus parece que abandonou a Igreja e abandonou os cristãos. E o mundo parece que tem mais força e é capaz de deitar abaixo a barca. E afinal Jesus, o texto quer nos dizer que afinal Jesus, de maneira misteriosa, está com os seus discípulos, está na barca e não deixa que eles se afundem. Mas para isso é preciso ter fé, ter coragem e trabalhar. Porque Pedro foi convidado a andar também sobre as ondas e começou a afundar-se por falta de fé. A Igreja não pode ter falta de fé. Os cristãos não podem ter falta de fé.
têm que saber e acreditar, estar conscientes de que Jesus vai na barca e não lhes faltará com o seu apoio. E, portanto, no meio das vicissitudes da história, no meio das vicissitudes do mundo, no diálogo com o mundo, a Igreja não quer mandar no mundo, mas no diálogo com os homens e mulheres de cada tempo, a Igreja sabe que conta com a força de Jesus para poder dialogar e propor o que de melhor há e salvar as pessoas, ajudar as pessoas, a humanidade, o mundo, não é? Portanto, a barca é a Igreja. Na barca há alguém que tem uma figura principal, que é Pedro. E, portanto, é porta-voz? É porta-voz e é, portanto, e é quem está à frente. Não, pode não ser quem é mais santo. Pedro negou 3 vezes a Jesus. Não é disso que se trata. Mas é o primeiro, é a figura da unidade, é o comandante, é o capitão da barca. E Deus não lhe faltará com a sua força. E, portanto, isso para nós cristãos tem a ver com a figura do Papa. E aquele que vacilou na fé, não é? Também é aquele que vacilou na fé. Porque é humano, não é? Mas para nós é muito importante. Pedro, como todos os papas, que são os seus sucessores, são frágeis, são pessoas como as outras, mas têm uma função insubstituível de unirem os cristãos que vão na barca, de unirem a Igreja, de lhe darem coragem, de terem fé, de não perderem a fé e, portanto, de encorajar também os outros na fé. O texto conclui, enfim, depois dessa experiência de tribulação, no reconhecimento de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Isso é muito, eu acho que é muito bonito. Muitas vezes isto acontece. As pessoas vendo Jesus, vendo aquilo que ele faz, vendo aquilo que ele diz, maravilham-se com Jesus. E era isso que eu gostava também, que nós cristãos, continuamente, e todos os homens e mulheres da Terra, pudessem olhar para Jesus e também dizer isso. Fantástico. Realmente Jesus, não há ninguém mais belo do que ele, não há ninguém mais belo do que aquilo que ele disse e fez. O centurião romano, junto da cruz, quando viu Jesus a morrer, converteu-se e disse, realmente este era o Filho de Deus. As pessoas, os escribas que o escutavam, olhavam para Jesus e diziam, realmente que autoridade, nunca ninguém falou com esta autoridade. Hoje, neste texto, as pessoas veem o milagre, a força de Jesus e realmente este é o Filho de Deus. Isto é que eu gostava e acredito que todos um dia pudessem reconhecer em Jesus e no seu Evangelho o maior tesouro que há na vida. Ele é realmente a vontade de Deus para a felicidade dos homens. Um desafio que aqui deixámos. Frei Nunes, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens propostas pelos textos bíblicos que são proclamados nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana, boas férias se for o caso e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.